Olá, torcedor de futebol, principalmente aos gremistas que deram o play agora neste podcast. Aqui é o podcast do Grêmio do GE. Estamos no episódio 40 e aqui vocês vão ficar sabendo um pouquinho da repercussão dos empates do Grêmio contra Corinthians e Flamengo, os reforços que chegaram no Grêmio, sim, tem cara nova, e também projetar os jogos aí contra o Vasco, pelo Brasileirão, a final contra o Caxias e a eterna dúvida do centroavante. O Diego Souza vai aguentar a sequência do Brasileirão? Tudo isso e muito mais a partir de agora. Fez um balãozinho, levantou bonito. Gol! Uma grande jogada de Renato pela direita. Partiu Luan, dominou o lance, é bom, o lance é bom, o lance é bom, o lance é bom. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Golaço do Grêmio. Para Everton, chegou, fez a finta, outra boa jogada, cruzamento. Olha a chance, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol do Grêmio! É isso mesmo, gremistas, é isso mesmo. Tem bastante assunto hoje para a gente falar. Eu sou o Lucas Bubos, repórter aqui do GE. Estou com o setorista de Grêmio aqui, especialista em Grêmio, Eduardo Moura. Boa tarde, bom dia, boa noite, Dado. Como é que tu tá? Tudo certo por aqui, vamos tratar das coisas do tricolor, não é mesmo? Tem bastante assunto. E Dado, vamos começar direto. Estamos gravando esse podcast aqui na quinta-feira para repercutir agora os empates do Grêmio. Empatou em 0-0 com o Corinthians na Arena e empatou em 1-1 com o Flamengo no Maracanã. O que tu poderia dizer, Dado, para todo mundo aqui que está escutando? Como é que foram esses empates? Dava para ter ganho algum desses dois jogos? O que o campo deixou, né, que o Grêmio deixou nesses dois jogos era que podia ter, né, conquistado mais pontos do que de fato levou para casa, né? Porque até o momento são 3 empates seguidos no Brasileirão, né? De novo, como o Lucas falou, a gente está gravando na quinta-feira, antes do jogo com o Vasco. Então, 3 empates consecutivos. No Corinthians, o Grêmio perdeu o pênalti, né? Perdeu a principal chance, digamos assim, do jogo para matar, para levar os 3 pontos. E contra o Flamengo tinha a vitória na mão até 43, 44 minutos do segundo tempo. Também desperdiçou chances de matar o jogo, né? Teve uma com o Diego Souza antes dele se machucar dentro da área, um contra-ataque puxado pelo PP. E também teve uma jogada do Isaac, que ele saiu na cara do Diego Alves e errou o alvo ali, ao tentar dar um biquinho assim, meio a la Romário, a la Ronaldo, enfim. Eu exagerei um pouco aqui, mas sim, exagerou, mas continua. Mas perdeu a oportunidade, né, na cara do goleiro adversário. Então nos dois jogos tem essa semelhança, né? O Grêmio até produziu para vencer o jogo. Eu não concordo tanto com o Renato quando ele disse que foi muito melhor que o Flamengo, foi muito superior, mas eu concordo que o Grêmio produziu bem, jogou bem nos dois jogos, especialmente contra o Corinthians, teve mais volume, teve mais presença no campo adversário, né? Eu acho que contra o Flamengo no segundo tempo o Grêmio ficou muito mais no seu campo, né? Escolheu marcar no seu campo, tirou os espaços, estava funcionando, só que essa estratégia tem um risco sempre, né? Se o Grêmio não mata o jogo, como não aconteceu mesmo, né? Como errou as chances criadas, fica a possibilidade ali, o Flamengo está a 30, 40 metros do gol do Vanderlei, algo que no primeiro tempo, por exemplo, o Grêmio com a presença no campo ofensivo deixou o time do Flamengo um pouco mais longe, né, do gol do Vanderlei. Mas o fato é que o Grêmio poderia ter conquistado mais 2 pontos, né, em cada jogo, e aí estaria com mais 4 na tabela. E eu acho que é essa a impressão que fica, que precisa, quando ter a chance, matar o jogo, né, essa questão da eficiência na frente do gol, porque até contra o Corinthians foram mais de 20 finalizações, mas contra o Flamengo não são tantas oportunidades assim, né, que o time vai ter. Tem que aproveitar, o volume não é tão grande de chance, então tem que aproveitar quando sair na cara do Diego Alves. E aí eu estou citando só as chances, Lucas, do Isaac e do Diego Souza, mas porque teve no mais, primeiro né? tempo... Só que no primeiro tempo ali a postura do Grêmio era diferente, né? A postura de ficar mais no campo de ataque, de criar mais. Teve 2 chances com o Alisson dentro da área também, né?
que foram chances claras. Teve o lance do PP, claro, do gol. E aí ele rondou a área, acho que teve 3 cobranças de falta, né, do Jean-Pierre, que Sim. assim, rondou a área, que não levaram tanto perigo, mas estava perto do gol do Diego Alves. Né? Quero dizer só que no segundo tempo, quando criou as oportunidades, já nessa estratégia de segurar um pouco mais o resultado, tinha que ter matado, porque depois acontece um acaso, e foi um acaso para mim, foi pênalti. Eu não vi a bola desviar a trajetória na cabeça do Kahneman, para mim ela vai direto na mão dele, passa perto da cabeça do Kahneman, sim, mas eu não vi mudar a trajetória da bola. Para mim é pênalti ali, e é esses acasos, né, que essa estratégia acaba, digamos assim, ficando aberta a isso, dando uma possibilidade do adversário em um lance isolado, porque nisso concordo com o Renato, o Flamengo não criou muitas chances no segundo tempo, o Grêmio estava controlando o jogo na base do espaço, né, Lucas, na base da marcação, né? Ali, exatamente, fechando o espaço, a defesa do Grêmio muito bem, né, o Jeromel tá um monstro nesses últimos jogos. Ele tá muito regular, né? Muito regular, jogando demais. E aí, só que vem essa fatalidade, o chute de fora da área, que a bola bate na mão, vai no pênalti. E aí, os 2 pontos que estavam vindo, e como seria importante, né, Lucas, exorcizar de vez, né, no Maracanã, aquela goleada, porque o Flamengo aí, claro que perdeu o Jorge Jesus, claro que é um outro contexto completamente diferente, só que é quase aquele mesmo elenco, né, só perdeu o Rafinha aí dentro de campo, basicamente. Pablo Mari, então, eu acho. O Pablo Mari, isso. O Rafinha, mas é só isso. Então, seria a amostra, né, que o Grêmio poderia dar, aquilo realmente foi algo que fugiu do controle, não foi comum acontecer, mas nosso time consegue competir com o Flamengo, mesmo com todas essas estrelas, com todos esses nomes, né, que estão aí, e, ok, não estão no melhor momento, digamos assim, estão se adaptando ao trabalho do Domenech Torrente, mas o Grêmio daria a mostra, né, de que, aliás, para mim deu mostra, né, Lucas, que pode competir com esse Flamengo, pela moral. Exatamente isso, Dado. Eu só queria complementar, é que para mim fica explícito que o Grêmio tinha potencial para ganhar os jogos. Contra 2 candidatos, talvez ao título, ou brigar pelas cabeças, mas assim, mostra que o time tem qualidade e tem muito potencial, mas por algumas razões, às vezes, acaba não efetivando todo esse potencial como tu bem descreveu nesses 2 empates. Dado, vamos avançar um pouquinho, porque teve bastante notícias aí nesses últimos 10, 7 dias aí do Grêmio. Teve 2 reforços e que eu gostaria que tu comentasse, porque eles já estão no Rio de Janeiro com a delegação, né? Estamos gravando esse episódio aqui na quinta-feira, como a gente bem disse, e essas 2 caras novas estão entre os relacionados. Até estou acreditando aí, Lucas, que vão ficar à disposição contra o Vasco. Eu não sei se vão começar, mas é uma percepção aí, né? O Everton estava treinando normal, né? E o Robinho já estava treinando com os companheiros aqui em Porto Alegre. Estou achando que eles vão pelo menos estar no bolo ali contra o Vasco, tá no banco, né? Poder fazer as suas estreias. Me parece que o Everton chega para ser o reserva da ponta esquerda, né? Ele aporta velocidade, ele aporta experiência no elenco. Eu acho que eu vou abrir aqui rapidamente o banco do Grêmio. Vai lá. Do jogo com o Flamengo, tá? Mas é só para fazer uma comparação. Mas quero dizer que me parece que o Everton é uma tentativa válida, viu? Porque ele tem experiência, ele tem velocidade, ele tem o ponto negativo do histórico de lesão, né? Da sequência que ele teve nos últimos anos. Mas acho que ele conseguindo permanecer em forma aqui no Grêmio, acho que ele pode ajudar sim o Grêmio com um rendimento ali pela esquerda. E por que acho que ele vai jogar pela esquerda? Porque nesse ano o Grêmio está priorizando, né, a jogada pelo lado para buscar o cruzamento, né, para buscar a linha de fundo para o Diego Souza. E acho que ele segue pela esquerda justamente para ter esse pé, ele é canhoto, claro, para ter o pé bom, né, para o cruzamento. Senão não é o pé trocado, né? Aliás, que nem o PP, por exemplo. Isso, exatamente. Aliás, o Diego Souza que jogou, viu, com o Everton no São Paulo, eles fizeram bem lá. Quarteto nerd. Era o Nenê, o Everton, o Reinaldo e o Diego Souza. Era o quarteto nerd. Nossa lá no senhora, São Paulo. Mas vamos lá. Segue. E a outra cara nova, Dado? E aí o Robinho, né? O Robinho, aí eu já tenho mais, digamos assim, acho que ele vai ser usado em mais de uma função.
Me parece que ele é o reserva para a ponta direita ali do Alisson, né? Quando precisar dar uma preservada no Alisson. Mas também vejo ele como opção para a linha de volantes. Eu acho que ele pode dar um controle que o time perde por vezes quando o Maicon sai do time, né? Quando o Maicon precisa ser substituído, a característica do time muda um pouquinho. Eu, particularmente, achei que o meio-campo ficou menos com a bola a partir da saída dele no empate com o Entrou o Lucas Silva, que é mais defensivo, digamos assim, né? A bola longa, né? Mais a característica, naquela girada de um lado para o outro. Acho que o Robinho vai ser usado dessas duas maneiras, ali pela direita e aí também na linha de volantes. E também, me parece, são jogadores, né, de 31, 32 anos, dão experiência, dão um peso um pouco maior para o elenco, assim, em termos de nome, né? E já mostraram qualidade. É óbvio que eles não estão nos seus melhores momentos, mas acho que eles podem colocar em um time ajeitado, com modelo, algumas coisas interessantes para o time do Grêmio. Não são grandes contratações, mas são cumpridores para dentro do elenco. E aí, Lucas, o que eu te falei aqui, tá? Vou pegar o banco do Grêmio contra o Flamengo, tá? Banco: Paulo Vitor, Rodrigues, David Braz, Marcelo Oliveira, Darlan, Lucas Silva, Rildo, Tassiano, Thiago Neves, Guilherme Azevedo, Isaac e Fabrício. Se a gente pegar aqui, tá? Tem, vamos lá, Fabrício, Guilherme Azevedo e Rildo com pouca experiência, né, em Campeonato Brasileiro, digamos assim. Jogaram pouco no time principal. Eu acho, me parece, assim, fazendo a leitura, que eles é que vão perder o espaço, né, dentro do elenco. Então, ali, o Rildo seria substituído, entre aspas, no banco pelo Robinho. O Guilherme Azevedo abre espaço ali para o Everton, né? E o Isaac para um centroavante, que falaremos depois, que o Grêmio vai buscar. Então, acho que eles dão mais peso assim, para o elenco, né? Quando colocar o time reserva em campo, como o Grêmio colocou contra o Ceará e pode fazer de novo contra o Vasco, né? Deve fazer, segundo a tua informação mesmo, né, Bubu? Depois a gente fala, completa aí, mas depois a gente fala. Eles encorpam o time, sabe? Bom, tu tem o Everton, tu tem o Robinho, jogadores com experiência em Brasileirão, tudo, nesse time alternativo aí. Me parece que dá uma encorpada nessa equipe. Eu acho que encorpa, sim, e mais do que encorpar, né? O teu banco também fica mais encorpado, né? Não é só o teu time reserva, mas, digamos, o banco do time reserva talvez tenham boas opções, talvez tu possa colocar algum titular como um banco ali, sabe? Tu não precisa estar o PP jogando todos os jogos, né? Então, acho que tu começa a criar um elenco mais cascudo, digamos assim. Só sobre a informação, é que, se eu não me engano, foi na segunda-feira, que chegou a informação até a gente, que o Grêmio certamente iria poupar jogadores contra o Vasco. Vai poupar 2, vai poupar 7. Não sabemos ainda, porque, né, dependia do jogo contra o Flamengo, depende também da recuperação. A gente teve aí, né, o Maicon torcendo o tornozelo, mas a princípio não é nada grave. A do Diego Souza, que a gente vai falar em sequência, é um pouquinho mais grave. Então, já tinha a ideia de poupar. E assim, tu vê o Robinho viajando, tu vê o Vitor Ferraz viajando, que, né, que estava parado aí já tinha quase 2 semanas. Tu vê também o Marcelo Oliveira 500 dias depois, se não me engano é 500 ou 500 e alguns pouquinhos dias, voltando a ser relacionado. Então, tu começa a ver que a delegação aumenta, né? Não é uma delegação de 22, 23 jogadores, são 27. Acho que agora 28 com o Everton. Então, dá tudo a entender que poupa contra o Vasco e vai de força máxima aí contra o Caxias. E é exatamente onde eu quero entrar no assunto Eduardo Moura. O jogo contra o Vasco, dá para poupar quantos, mais ou menos? Qual é a tua leitura? Vai poupar 11? Vai poupar uns 5, talvez, ali de meio e o ataque? Qual é a tua leitura para o jogo contra o Vasco? E se também, se tiver alguma informação, por favor, traga para todos nós. Tá difícil, né, Lucas? Porque eu acho, na minha opinião, o Grêmio tinha que tentar ganhar de qualquer jeito do Vasco, né? Pensando em Campeonato Brasileiro. Hoje está na 6ª colocação com 6 pontos, né, 50% de aproveitamento, e pode ver aí, né, quem está brigando ali na ponta abrir uma vantagem significativa nessa próxima rodada. Só que, né, pegando o histórico do Renato nos últimos anos, na minha leitura, ele vai preservar todo o time titular e vai colocar em campo
só quem assim não tiver né, alternativa para jogar. Por exemplo, né, o Cortez é o único lateral esquerdo no momento. Tem o Marcelo Oliveira, né, que está retornando após como tu falou aí, mais de um ano parado, mas eu tenho dúvidas se ele vai colocar o Marcelo Oliveira depois de todo esse período parado para uma pegada de lateral. Assim, e o Vasco, sabe? Não tá mal, hein? Não, o Vasco tá bem, né? E é o terceiro colocado com 6 pontos. Mas, sabe, um jogo intenso, pegada o lateral tem que geralmente marcar um jogador veloz pelo lado. Eu tenho minhas dúvidas se ele vai colocar o Marcelo ali pela aquela função. Então, eu tô achando que o Cortez vai pro jogo, né, dos titulares. E aí, sim, daqui a pouco pode ser substituído pelo Marcelo no segundo tempo, talvez. Isso, talvez, né? Entrando, dependendo do resultado, faz uma. E o Cortez também é uma fortaleza física. O homem incrível. É forte demais. O Orejuela está fora do primeiro jogo da final. Suspenso. Né? Foi expulso no Grenal. Então, eu acho assim. Eu estou falando tudo leitura, porque ainda não consegui informação. Mas me parece que o Vitor Ferraz precisa ter minutos, mas não sei se ele vai começar o jogo. Né? Porque a informação que eu consegui, pelo menos, é que na segunda ele não treinou com os companheiros. Então, seria a partir de terça, ali do rachão, talvez que ele pudesse ter participado. Não, me parece que o Orejuela começa e o Vitor, de repente, entra para pegar um ritmo, claro. Jogar uns 45, 30 minutos, né, antes da decisão que ele vai ter que entrar. E, de resto, talvez ali o Alisson em campo, né, ou mesmo o PP, um dos dois, porque a outra opção talvez o Renato não queira colocar em campo direto, né, que seriam o Robinho e o Everton, né, as duas novas contratações. Então não tenho certeza aí, fazendo a leitura, se o Renato vai querer colocar os dois reforços já juntos, já direto. Então acho que talvez o PP ali possa também aparecer no time, até porque é guri, tá tentando pegar confiança, né? Então, estou apostando aí, é realmente aposta, quero deixar claro que não é. Cartoleiros, é aposta, não vem depois cobrar a gente. Isso aqui é leitura, não é informação, calma lá. Vamos trabalhar, né, para ter a informação, colocar lá no GE. Globo, para twittar para os cartoleiros aí, mas me parece assim que seriam 3 titulares, eu acho que é o que o Renato pode colocar em campo aí contra o Vasco. Exatamente, eu também creio que é mais ou menos por aí, acho que não vai ter a estreia, certamente, do Robinho ou do Everton, eu creio, assim, acho que um dos dois vai ter que pegar ritmo, acho que mais o Everton, né, que vinha treinando há mais tempo, assim, estava mais na pegada do ritmo de jogo do que o Robinho, mas é isso aí, cartoleiros, não apostem em todo o time titular, isso aqui já é informação, cuidado nas apostas. E sempre acompanhe o GE. Globo, como o Dado disse, que sempre vai ter informação ali. Agora, Eduardo, depois do Vasco, tem a final do interminável gauchão, né? A gente passou nos últimos meses apurando reuniões e agora parece, né? Parece não, ele está chegando ao fim. Agora na próxima quarta-feira, se eu não me engano, dia 26 de agosto, ou 25, acho que é 26 de agosto. 26, isso. 26 e 30. Isso aí. E 26 e depois no dia 30, a finalíssima, que é o jogo da volta. Para esse jogo contra o Caxias, Eduardo, como é que tu acha que o Grêmio pode se sair, né? A gente já projetando força máxima, mas, né, esse primeiro jogo daqui a pouco, se o Grêmio consegue um resultado um pouco mais elástico, né, talvez até um 2-0, acho que já tranquiliza um pouco para um jogo da volta, né? O Caxias foi o último time a vencer o Grêmio, né? São 14 jogos de vencibilidade e o último a ganhar do Grêmio, justamente na final do primeiro turno, foi o Caxias, lá em fevereiro. Então também é uma curiosidade aí, claro que o Grêmio tem o Vasco antes da final, né? Realmente pode perder a invencibilidade, mas no momento o Caxias é o último a vencer o Grêmio. Me parece que o principal ponto dessa decisão aí, né, Lucas, vai ser o ataque, né? Porque sem o Diego Souza, que a gente não tem a extensão da lesão, mas sabe que a princípio ele vai estar fora aí por uns dias pelo movimento, pelo discurso do Renato, né, pelas informações que a gente colheu no bastidor. Eu acho que é uma prova de fogo para o Isaac, mas é também para o time, que está muito acostumado a essa presença física do Diego Souza lá na frente, a briga chamado com os zagueiros, pivôzão, a briga pelo alto, né?
Exato, o pivô. Tu vê que no lance do gol do PP, né? O Diego Souza já tá escorado ali acho que é no Felipe Luiz ou no Léo Pereira, agora não me fugiu quem é o jogador. Ele já tá escorado esperando o passe do Alisson, né? Para fazer aquela proteção. E aí o Alisson encontra o PP lá na cara do gol. Só te interrompendo, mas para mim ficou muito marcante também a jogada que ele faz acho que é na segunda chance que o Alisson tem, que ele dá uma casquinha para trás e o Alisson domina no peito e chuta um pouco meio torto assim no canto direito do Diego Alves. Aquilo ali é jogada bem de pivô, né? E que eu acho que não é bem a característica do Isaac, por exemplo. Acho que muda bastante aí pro jogo contra o Caxias, confirmando o Diego como baixa. Deixou claro que ele também não tá só para finalizar, né? Ele tá nessa figura de pivô, como tu disse, para preparar também. Se tiver gente perto dele, ele vai preparar para os companheiros. É interessante na declaração do Renato sobre o Diego Souza, né, sobre ele sair e o Grêmio buscar reforços para esse setor, porque também é importante citar, né, o Diego Souza é o único centroavante do elenco, o André rescindiu, e o Luciano, que estava jogando por ali, né, foi envolvido na troca com o Everton e foi para o São Paulo. Então, Diego Souza é o único jogador da função. E aqui, na resposta do Renato, ele fala, com o Diego Souza, a equipe se comportou muito bem. Peraí. Qual então, resposta? Ele Qual tá resposta? dizendo... Vamos ouvir o Renato? Vamos ouvir, então. Vamos continuar correndo. A gente precisa achar esse jogador. A gente não pode errar nesse jogador. É um jogador que tem que chegar e precisa nos ajudar. Porque com o Diego, a equipe vinha se comportando muito bem. Vamos aguardar e torcer porque a lesão dele não seja séria. Então, aí, Lucas, deu para ver, né, bem no Renato, que ele fala de como a equipe, né, se adaptou e joga com o Diego no pivô, né, naquela frase que ele usa ali, com o Diego a equipe se comportou muito bem. Então, me parece claro ali que o Isaac era um meia, né, que foi adaptado como centroavante, como falso 9 também. Então, ele dá uma característica completamente diferente mesmo em relação ao Diego. E aí, isso aí vai ser uma prova para o time do Grêmio mesmo, né? Que vai ter que se adaptar um pouquinho a não ter um cara ali ganhando todas as bolas pelo alto, brigando tanto no físico, né, com os zagueiros. Vai ser realmente algo a observar aí nos próximos jogos sem o Diego. Exatamente. Então, cartoleiros, pro Vasco, prestem atenção. Depois não vai valer, né, pro Cartola os jogos do estadual, que serão os próximos 2 depois do Vasco. E aí sim, até lá a gente já vai ter um novo podcast para dar todas as informações para vocês, sempre ficarem atentos. Dado, acho que só um asterisco aqui que vale a gente citar, como é que está a procura do Grêmio por um atacante? Que nomes tu já conseguiu colher, que ou foram tentados ou foram especulados? Como é que está essa busca? E só atualiza um pouquinho para a gente. Um nome que seria tipo sonho de consumo, assim, que o Renato gosta bastante, trabalhou, né, esse nome desde o início do ano, que era o Luiz Adriano, apesar da identificação, né, com o Inter, esse nome chegou, né, pro Renato. O Renato gosta muito dele, só que os valores eram inviáveis assim para o Grêmio, e isso mesmo no início do ano, e aí o Grêmio buscou o Diego Souza. Mais recentemente aí o Grêmio voltou a pensar nele, só que o Palmeiras ele começou a ser titular, voltou bem, né, na retomada do futebol, é o titular do Lucha, e aí o Vanderlei Luxemburgo não tem a intenção de liberá-lo, e fica mesmo como sonho o Luiz Adriano. Nós já falamos, né, Lucas, no ge.globo/Grêmio, sobre o Everaldo, né, aquele que é formado no Grêmio mesmo, teve destaque ano passado na Chapecoense. Só que o Everaldo está no Kashima Antlers, do Japão, e apesar do Grêmio realmente ter confirmado o interesse nele, agora com a janela de transferências fechada, não tem essa possibilidade, né? Só poderia vir para o Grêmio a partir de outubro, né, Lucas? Então, o Grêmio precisa de um nome para já, e está buscando esse 9 no mercado interno. Isso a gente sabe, né, e já nos foi falado. Só que os nomes aí tá difícil descobrir, viu? Estamos correndo atrás aqui para tentar alguma coisinha, mas tá difícil. Então tá, gremistas, já sabem, todas as atualizações nessa busca do centroavante em ge.globo/Grêmio. Eduardo, muito obrigado por mais um podcast conosco, né? Porque temos muitos ouvintes aqui. Nossa edição de número 40. Lembra que a gente falava? Estamos chegando ao 100, hein? Daqui a pouquinho. Valeu, Dado, por mais uma. Eu que agradeço, Lucas. Agradecer também todo mundo que nos ouve. A gente teve números bem bons, né, no podcast
anterior, se eu não me engano, na verdade no 38, né, no que tratou da possível saída do Cebolinha, possível que se concretizou depois, né, negociação que estava bem avançada naquela época. Então, agradecer a todo mundo que nos prestigia, né, Lucas, e que sigam nos escutando aí, seja lavando a louça, correndo, sei lá, navegando na internet, enquanto lê, enfim, que estejam com a gente aqui no ge.globo/podcast. Ou que nem eu, jogando um playzinho de vez em quando, deixo aí escutando vários podcasts, mas é isso aí. O pessoal já sabe onde nos encontrar, né? ge.globo/podcasts ou ge.globo/grêmio, né? Esses aí são os endereços básicos, vocês já sabem. Claro, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e as demais plataformas aí de streaming de podcasts, nós estaremos lá. Um abraço e até a próxima.